Bom dia novamente, né? Porque acabamos aí de nos encontrar na nossa aula aí ao vivo. Fizemos correção dos exercícios de quarta-feira e bora lá, né? Na nossa aula ao vivo eu falei que eu iria mandar esse link aí com um exercício, uma atividade pequenininha, tá? Nós vamos continuar aí o nosso livro didático com o capítulo 28. Hoje nós vamos falar aí sobre ampliação e redução de figuras planas. Nós estamos trabalhando unidades de medidas e na última aula eu falei sobre unidades aí de superfície e volume, área, né, e volume. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ampliação e redução. O próprio nome já fala, tá lá na página 254, tá? Para você acompanhar aí comigo. O próprio nome já fala. Ampliação, eu vou ampliar, eu vou aumentar. Redução, eu vou diminuir, né? Vou reduzir. E aí eu coloquei para que vocês possam ver aqui. Eu tenho dois triângulos, ambos, né, ó, foram feitos aí dentro de uma malha quadriculada, mas com medidas diferentes. Então, eu poderia dizer que eu ampliei, né, desse triângulo pequenininho, eu ampliei esse. Ou eu poderia dizer para você que desse triângulo aqui, eu reduzi e formei esse. Então, ambos aqui são triângulos, né? Ambos têm 3 lados, 3 ângulos, mas estão em medidas diferentes, ou ampliada ou reduzida, ok? Então, ampliação e redução é isso. Quando eu falo de ampliação e redução, eu vou falar sobre perímetro e área. Nós já sabemos como é que eu sei, como é que eu faço para descobrir aí o que é a área de uma figura. Eu preciso multiplicar, né, tanto a largura, tanto o comprimento. E agora o perímetro é muito fácil. É só eu pegar todas as medidas, né, dessa figura, né, tanto os comprimentos como as larguras e somar, ok? Então, o perímetro é a soma aí das medidas de comprimento de uma figura, ok? E a área é a multiplicação da largura versus a altura. Ok? Falei que a nossa aula era curta? Então, falamos sobre ampliação e redução, que é aumentar ou diminuir uma figura. E dentro dessa ampliação e redução, nós vamos falar um pouquinho sobre perímetro e área. Como é que eu faço para calcular um perímetro? Só somar o seu comprimento aí das suas medidas. E a área? É só multiplicar. Vamos lá. Exercício de hoje, página 256 aí. Exercício 1 e 2. Isso mesmo, 2 exercícios. Rapidinho a gente faz. Então, vamos lá. O exercício número 1, ele dá para você 2 imagens, tá? E fala para você assim, que ele dá um retângulo menor e um retângulo maior. E aí ele fala para você o seguinte: escreva as medidas do retângulo menor. Então, você vai ter que falar aí. Cada quadradinho tem a medida de 1 centímetro. Então, primeiro você calcula aí as medidas da largura, né? Parte de baixo aí. E depois a medida de cima. Da largura e depois da altura. Na B, é para você fazer a mesma coisa com o maior. Então, você vai contar aí quantos quadradinhos tem. Vamos colocar que tenha 5 quadradinhos. Se cada um tem 1 centímetro, né, quadrado, então 5 centímetros, ok? Ah, se a altura tem 6, então 5 centímetros, né, de comprimento aí e 6 de altura, ok? E na C ele fala assim, na ampliação as medidas foram multiplicadas por qual número? Se o menor era 2, né, e multiplicou por 2, se aumentou mais 2, então significa que a multiplicação foi por 2. Ah, mas o de baixo era 3 e foi multiplicado por 3. Também foi multiplicado por 2, né? Então, você vai ter que calcular aí. De quanto em quanto, né? Qual é a multiplicação? Olha o primeiro, né? A largura aí do primeiro e olha do segundo. Ah, vamos colocar que era 4 a largura do primeiro e no segundo agora foi 8. Então, significa que multiplicou por 2, né? 4 vezes 2, 8. A 2 é para você olhar e falar,
Na ampliação, a medida do perímetro foi multiplicada por quanto? Então, você vai ter que somar o perímetro do primeiro retângulo lá, o que está reduzido, e depois somar o perímetro lá do retângulo maior. Como é que você faz o perímetro? Aqui, ó. Essas medidas você já vai ter na letra A e na letra B, tá bom? Porque a letra A e a letra B, elas falam para você calcular as medidas do retângulo 1 e do retângulo 2. Então, lá na letra A, você vai falar as medidas do retângulo menor. A largura é tanto e a altura é tanto. Então, significa que você vai ter que calcular, né? As 4, ó. Vamos colocar que o retângulo menor da nossa apostila seja 3 por 2. Então, você vai ter que calcular, ó, 2 mais 3 mais 2 mais 3. Por quê? Porque um quadrado ele tem 4 lados. Então, ele tem que ter 4 medidas aí. Na área, a gente calcula só a altura versus comprimento. Mas no perímetro tem que calcular toda a medida, tá? Então, a 2 aí, em cima da resposta A e B, você vai responder a letra A da 2. E a B, a mesma coisa. Você vai ter que calcular a área dessas figuras. E em cima, né, desse cálculo, você responde aí a letra B. Gente, só 2 exercícios, tá vendo? Como eu tô boazinha? Então, exercício número 1. Letra A e letra B. Você vai ter que olhar a imagem, né? Contar os quadradinhos e falar qual é a medida desse retângulo. A B, você vai falar, né, se esse retângulo ele foi ampliado, se ele aumentou por qual multiplicação? Se ele multiplicou por 2, se ele multiplicou por 4, né? E assim por diante. E a A e a B da 2 depende da resposta da número 1, beleza? Esses exercícios eu vou corrigir segunda-feira na nossa aula ao vivo. Eu falei para vocês que na segunda a nossa aula vai ser gravada e ao vivo. Eu faço um ao vivo, corrijo esses exercícios de hoje e depois posto o link da aula gravada. Combinado? Então, bora lá fazer esses 2 exercícios rapidinho. Se tiver dúvida, pode me chamar. Beijo, bom final de semana para vocês.